A Primavera Lisena e o fim da regência. A paz reinou em Porto Real pelo restante daquele ano, maculada apenas pela morte de Manfred Mutton, senhor de Lagoa da Donzela e último dos regentes originais do rei Aegon. Sua senhoria estava com saúde fraca havia um tempo, pois nunca chegara a recuperar a força depois da febre do inverno, e seu falecimento gerou comentários. Para assumir o lugar dele no conselho, Lord Rohan procurou o Sir Corwin Corbray, marido da senhora Rhaena. A irmã dela, a senhora Baela, tinha voltado para a Dinamarca com Alyn e a filha. Não muito tempo depois, o príncipe Viserys deixou a corte entusiasmada ao anunciar que a senhora Larra estava esperando um bebê. Porto Real inteira se alegrou. Mas fora da cidade, 134 depois da conquista, não seria um ano a ser lembrado com carinho. Ao norte do Gargalo, o inverno ainda prendia os territórios em seu punho gelado. Em Vila Acinzentada, Lord Dustin fechou os portões quando centenas de aldeões famintos se reuniram do lado de fora da muralha. Porto Branco estava melhor, pois seu porto permitia que alimentos fossem trazidos do sul, mas os preços subiram tanto que os homens bons começaram a se vender para comerciantes de escravos do outro lado do mar para que suas esposas e filhos pudessem comer, enquanto os homens piores venderam as esposas e os filhos. Mesmo na vila de inverno, abaixo das muralhas de Winterfell, os nortenhos tiveram que recorrer a cachorros e cavalos para se alimentar. O frio e a fome levaram um terço da patrulha da noite, e quando milhares de selvagens atravessaram o mar gelado a leste da muralha, outras centenas de irmãos negros pereceram em batalha. Nas Ilhas de Ferro, uma luta selvagem por poder que sucedeu à morte do Lula Gigante Vermelha. Suas 3 irmãs e os homens com quem elas se casaram pegaram Thoron Greyjoy, o menino na cadeira de pedra, do mar, e mataram a mãe dele, enquanto os primos se juntaram com os senhores de Harlow e Pretamar para levar o poder ao meio-irmão de Thoron, Roderick, e os homens de Grand Wick. Se manifestaram por um impostor chamado Sansal, que alegava ser descendente da linhagem negra. A luta sangrenta de 3 lados vinha acontecendo por meio ano quando Sir Leo Costane chegou até eles com sua frota, levando 1000 espadas e lanças dos Lannister a Pike, Grand Wick e Harlow. Lord Punho de Carvalho tinha se recusado a fazer parte da vingança da casa Lannister contra os Homens de Ferro, mas o velho leão marinho se mostrou mais receptivo aos pedidos da senhora Johanna, balançado, talvez, pela promessa de casamento dela, se ele entregasse as Ilhas de Ferro ao comando de seu filho. Isso se mostrou além do poder de Sir Leo. Costane morreu nas colinas rochosas de Grand Wick pela mão de Arthur Grudborder, e 3/4 dos navios deles foram capturados ou afundados nos mares cinzentos e frios de lá. Apesar do desejo da senhora Johanna de matar todos os Homens de Ferro com uma espada ter se frustrado, nenhum homem podia duvidar que os Lannister haviam pagado suas dívidas quando a luta terminou. Centenas de dracares e barcos pesqueiros foram queimados, e a mesma quantidade de casas e vilarejos. As esposas e filhos dos Homens de Ferro que tinham causado tanto caos nas terras ocidentais eram mortos onde encontrados. Entre os mortos havia 9 dos primos da Lula Gigante Vermelha, 2 das 3 irmãs e seus maridos, Lord Drum de Velhowick e Lord Grudbrother de Grand Wick, assim como os Lords Volmark e Harlow de Harlow, Botley de Fidalporto e Stonehouse de Velhowick. Milhares mais morreriam de fome antes do fim do ano, pois os Lannister também levaram muitas toneladas de grãos e peixes salgados estocados e se desfizeram do que não podiam carregar. Embora Thoron Greyjoy ainda estivesse na cadeira de pedras no mar quando seus defensores rechaçaram o ataque dos Lannister nas muralhas de Pike, seu meio-irmão Roderick foi capturado e levado para Rochedo Casterly, onde a senhora Johanna mandou capá-lo e tornou o bobo de seu filho. Do outro lado de Westeros, outra luta pela sucessão aconteceu no final do ano 134, quando a senhora Jane Arryn, a donzela do Vale, morreu em Vila Gaivota de um resfriado que se espalhou em seu peito. Aos 40 anos, ela faleceu no convento de Marys, na Ilha Rochosa, que ficava no cais de Vila Gaivota, nos braços de Jessamine Redfort, sua querida companheira. No seu leito de morte, sua senhoria ditou um último testamento, indicando seu primo, Sir Joffrey Arryn, como herdeiro.
Sir Joffrey a serviu lealmente durante 10 anos como cavaleiro do Portão Sangrento, defendendo o vale contra os selvagens das colinas. Mas Sir Joffrey era só um primo de quarto grau. O parente mais próximo era o primo direto da Sra. Jane, Sir Arnold Arryn, que tinha 2 vezes tentado depô-la. Preso depois da segunda rebelião fracassada, Sir Arnold estava agora um tanto louco, depois de muitos anos nas celas do céu do Ninho da Águia e das masmorras embaixo dos portões da lua. Mas seu filho, Sir Eldrick Arryn, era são, astuto e ambicioso, e se apresentou para fazer a reivindicação do pai. Muitos senhores do vale defenderam o estandarte dele e insistiram que as leis estabelecidas de herança não podiam ser deixadas de lado pelo capricho de uma mulher moribunda. Um terceiro requerente apareceu na pessoa de Sir John Isambard Arryn, patriarca dos Arryn de Vila Gaivota, um ramo ainda mais distante daquela grande casa. Depois de um rompimento com o nobre rei durante o reinado de Jaehaerys, os Arryn de Vila Gaivota entraram no campo do comércio e ficaram ricos. Homens brindavam que o falcão nos braços de Isambard era feito de ouro, e ele logo ficou conhecido como Falcão Dourado. Ele usou essa riqueza então para subornar senhores menores a fim de que apoiassem sua reivindicação e para trazer mercenários pelo Mar Estreito. Lord Rohan fez o que pôde para aliviar essas confusões. Mandou que os Lannister saíssem das Ilhas de Ferro, enviou alimentos para o norte e convocou os recorrentes Arryn para irem a Porto Real e apresentarem seus casos para os regentes, mas seus esforços surtiram pouco efeito. Os Lannisters e os Arryn ignoraram seus decretos, bem como poucos alimentos chegaram a Porto Branco para aliviar a fome. Apesar de bem quistos, nem Thaddeus Rohan nem o garoto a que eles serviam eram temidos. No fim do ano, muitos na corte tinham começado a sussurrar que não eram os regentes que governavam o reino, mas os cambistas de Lys. Embora a corte e a cidade ainda gostassem do irmão do rei, o inteligente e galante menino Viserys, o mesmo não podia ser dito sobre sua esposa Lysena. Embora a corte e a cidade ainda gostassem do irmão do rei, o inteligente e galante menino Viserys, o mesmo não podia ser dito sobre sua esposa Lysena. Lara Rogari tinha estabelecido residência na Fortaleza Vermelha com o marido, mas no coração continuou sendo uma dama de Lys. Embora fluente em alto valeriano e nos dialetos de Mir, Tirosh e Antiga falantes, além de seu idioma liseno, a senhora Lara não fazia esforços para aprender o idioma comum e preferia contar com tradutores para comunicar seus desejos. Suas damas e companhias eram todas lisenas, assim como seus servos. Os vestidos que ela usava vinham todos de Lys, até as roupas de baixo. Os navios do pai dela levavam as mais novas modas lisenas para ela 3 vezes por ano. Ela até tinha seus próprios protetores. Espadas lisenas a protegiam dia e noite sob o comando de seu irmão Moredo e de um mudo altíssimo das arenas de luta de Meereen chamado Sandok a Sombra. Tudo isso a corte e o reino poderiam ter acabado aceitando com o tempo se a senhora Lara também não me tivesse insistido em continuar adorando seus deuses. Ela não queria saber de adorar os Sete, nem os deuses antigos dos nortenhos. Sua adoração era reservada a alguns dos muitos deuses de Lys. A deusa gata de 6 seios, Pantera, Indros do crepúsculo, que era homem de dia e mulher à noite. A criança pálida, Bacalon da espada, o sem rosto, Saagael, o doador de sofrimento. Suas damas, seus servos e seus guardas se juntavam à senhora Lara em certos horários para prestar homenagens a essas deidades estranhas e antigas. Gatos eram vistos indo e vindo dos aposentos dela com tanta frequência que os homens começaram a dizer que eram espiões, ronronando para ela com vozes suaves sobre tudo o que acontecia na Fortaleza Vermelha. Foi até dito que a própria Lara podia se transformar em gato para andar pelas sarjetas e telhados da cidade. Boatos mais sombrios logo surgiram. Os acólitos de Indros supostamente podiam se transformar de homem em mulher e de mulher em homem pelo ato do amor. E sussurros se espalharam de que sua senhoria muitas vezes usava essa habilidade em orgias no crepúsculo para poder visitar os bordéis na Rua da Seda como homem. E todas as vezes que uma criança sumia, os ignorantes se olhavam e falavam da sede insaciável por sangue de Sagael. Menos amados do que Lara de Lys eram os 3 irmãos que foram com ela para Porto Real.
Moredo comandava a guarda da irmã, enquanto Loto cuidou de estabelecer uma filial do Banco Rogari no alto da colina de Visenya. Rogério, o mais novo, abriu uma opulenta casa de travesseiros lisiana chamada Sereia, ao lado do portão do rio, e a encheu de papagaios das ilhas do verão, de macacos, de sotórios e de 100 garotas e garotos exóticas de todos os cantos da terra. Embora seus favores custassem 10 vezes mais do que qualquer outro bordel ousava cobrar, Rogério nunca ficava sem clientes. Tanto os grandes senhores quanto mercadores comuns falavam das belezas e maravilhas encontradas atrás das portas entalhadas e pintadas do Sereia. Inclusive, alguns diziam, uma sereia de verdade. Quase tudo que sabemos da míriade de maravilhas do Sereia chegou a nós por Cogumelo, que é o único dentre nossos escritores que está disposto a confessar ter visitado o bordel em pessoa em muitas ocasiões e feito uso dos muitos prazeres de lá em aposentos suntuosos. Do outro lado do mar, a Guerra das Filhas finalmente chegou ao fim. Racalho Rindon fugiu para o sul, para as Ilhas Basilisco, com o restante dos apoiadores. Lis, Tirosh e Mir dividiram as terras disputadas, e os dorneses passaram a dominar a maior parte dos degraus. Os mirianos sofreram grandes perdas com esses novos arranjos, enquanto o arconte de Tyrosh e a princesa de Dorne ganharam mais. Em Lis, casas antigas caíram e muitos magistres bem-nascidos foram rebaixados e arruinados, ao passo que outros se ergueram e tomaram as rédeas do poder. O principal entre eles foi Lisandro Rogari e seu irmão Drazenko, arquiteto da Aliança Dornesa. As ligações de Drazenko com o Lança Solar e de Lisandro com o Trono de Ferro tornaram os Rogari os príncipes de Lis em tudo, menos no nome. No fim de 134, depois da conquista, alguns temiam que eles pudessem acabar governando Westeros também. O orgulho e a pompa e o poder deles se tornaram o assunto de Porto Real. Homens começaram a sussurrar sobre os engodos deles. Loto levou homens com ouro. Rogério seduziu com pele perfumada. Moredo os assustou até se submeterem perante o aço. Mas os irmãos não passavam de marionete nas mãos da senhora Larra. Era ela e seus deuses lisianos estranhos que moviam as cordinhas deles. O rei, a pequena rainha e o jovem príncipe. Eles eram só crianças, cegos para tudo que estava acontecendo ao redor, enquanto a guarda real e os mantos dourados e até a mão do rei foram comprados. Era o que as histórias diziam. Como todas as histórias assim, tinha uma parcela de verdade, muito misturada com medo e falsidade. Que os lisianos eram orgulhosos, ávidos e ambiciosos, não há dúvida. Que Loto usou seu banco e Rogério usou seu bordel para conquistarem amigos para sua casa, nem precisa ser dito. Mas no final, eles eram pouco diferentes de muitos dos outros senhores e damas da corte de Aegon III, todos atrás de poder e riqueza à sua maneira. Embora mais bem-sucedidos que seus rivais, por um tempo pelo menos, os lisianos eram uma de várias facções competindo por influência. Se a senhora Larra e os irmãos fossem westeroses, eles talvez fossem admirados e celebrados, mas seu nascimento estrangeiro, jeito estrangeiro e deuses estrangeiros os tornavam objeto de desconfiança e de suspeita. Muncon se refere a esse período como a Ascensão Rogari, mas esse termo só era usado em Vila Velha, entre os mestres e arquimestres da cidadela. As pessoas que viveram nesse tempo chamaram de Primavera Lisena, pois a primavera fez mesmo parte dele. No começo de 135 depois da conquista, o conclave enviou corvos brancos de Vila Velha para anunciar o fim de um dos invernos mais longos e cruéis que os 7 reinos já tinham passado. A primavera é sempre uma estação de esperanças, de renascimento e renovação. E a primavera de 135 depois da conquista não foi diferente. Cadê os livros, Martin? A guerra nas Ilhas de Ferro acabou, e Lord Cregan Stark de Winterfell pegou uma quantia enorme emprestada do Banco de Ferro de Bravos para comprar comida e sementes para seu povo faminto. Só no vale a luta continuou. Furioso com a recusa dos requerentes de Arryn irem a Porto Real e se submeterem à sua disputa para a avaliação dos regentes, Lord Thaddeus Rohan enviou 1000 homens para a Vila Gaivota, sob o comando de seu colega regente, Sir Corwin Corbury, para restaurar a paz do rei e resolver a questão da sucessão. Enquanto isso, Porto Real vivenciou um período de prosperidade como não se via em muitos anos, e muito graças à casa Rogari de Lis. O Banco Rogari estava pagando juros altos a toda a verba depositada com eles, levando mais e mais senhores a confiarem seu ouro aos lisenos.
O comércio também prosperou quando navios de Tiroche, Miripentos e Bravos, e particularmente de Lis, lotaram as docas da Água Negra trazendo sedas e especiarias, renda miriana, jade de Carte, marfim de Sotórios e muitas outras coisas estranhas e maravilhosas dos cantos da terra, inclusive luxos raramente vistos antes nos Sete Reinos. Outras cidades portuárias compartilharam da recompensa. Valdocaso, Lagoa da Donzela, Vila Gaivota e Porto Branco também viram seu comércio se expandir, assim como Vila Velha no sul e até Landesporto no Mar Poente. Em Derivamarca, a cidade de Casco passou por um renascimento. Dezenas de novos navios foram construídos e zarparam, e a mãe de Lord Punho de Carvalho ampliou muito suas frotas mercantes e começou a trabalhar em uma mansão palaciana com vista para o porto que Cogumelo chamou de Casa da Ratinha. Do outro lado do Mar Estreito, Lis estava prosperando sob a tirania de veludo de Lisandro Rogari, que assumiu para si o título de primeiro magistre vitalício. E quando seu irmão Drazenko se casou com a princesa Aliandra Martel de Dorne e foi intitulado por ela príncipe consorte e senhor dos degraus, a ascensão da casa Rogari chegou ao ápice. Homens começaram a falar sobre Lisandro o Magnífico. Durante o primeiro quarto de 135 depois da conquista, dois eventos importantes foram ocasião de grande alegria para os Sete Reinos de Westeros. No terceiro dia da terceira lua daquele ano, o povo de Porto Real acordou com uma imagem que não era vista desde os dias sombrios da dança. Um dragão nos céus acima da cidade. Tornou a cidade uma vez antes de voltar ao fosso dos dragões, mas em todos os dias seguintes ela foi ficando mais ousada e voou mais longe. Mas só uma vez Raena pousou com manhã dentro da Fortaleza Vermelha, pois nem os melhores esforços do príncipe Viserys puderam persuadir seu irmão, o rei, a ver a irmã voar. Embora a rainha Daenerys tivesse ficado tão entusiasmada com manhã que foi ouvida dizendo que queria um dragão para ela. Pouco tempo depois, manhã levou a senhora Raena pela Baía da Água Negra até Pedra do Dragão, onde, como ela disse, dragões e quem os monta são bem-vindos. Menos de 15 dias depois, Larra de Lis deu à luz a um filho, o primogênito do príncipe Viserys. A mãe tinha 20 anos e o pai só tinha 13. Viserys chamou seu filho de Aegon em homenagem ao irmão, o rei, e pôs um ovo de dragão no berço dele. Desgraça, hein? Como tinha se tornado costume com todos os filhos legítimos nascidos na casa Targaryen. Aegon foi ungido com os 7 olhos pelo septão Bernard no septo real, e os sinos da cidade soaram em celebração ao nascimento dele. Presentes foram enviados de todos os cantos do reino, mas nenhum tão generoso quanto os dados ao bebê pelos tios lisenos. Em Lis, Lisandro o Magnífico declarou o dia de festa em homenagem ao neto. Mas mesmo com tanta alegria, sussurros de descontentamento começaram a ser ouvidos. Esse novo filho da casa Targaryen tinha sido ungido na fé, mas em pouco tempo a cidade soube que a mãe dele pretendia que ele fosse abençoado pelos deuses dela também. E boatos dessas cerimônias obscenas no Sereia e de sacrifício de sangue na fortaleza de Maegor começaram a ser ouvidos nas ruas de Porto Real. O problema poderia ter terminado aí com falação, mas pouco tempo depois uma série de desastres aconteceu com o reino e com a família real. Um logo depois do outro, até que mesmo os homens que debochavam dos deuses como Cogumelo começaram a se questionar se os Sete tinham virado em fúria contra a casa Targaryen e os Sete Reinos. O primeiro presságio da época de trevas a caminho foi visto em Derivamarca, quando o ovo de dragão apresentado para Laena Velaryon no nascimento gerou um filhote. Mas o orgulho e o prazer dos pais delas logo viraram cinza. O dragão que saiu do ovo era uma monstruosidade, um verme sem asas, parecendo um verme cego. Momentos depois de sair da casca, a criatura se virou contra o bebê no berço e arrancou um pedaço sangrento do braço dela. Enquanto Laena gritava, Lord Punho de Carvalho arrancou o dragão de cima dela e o jogou no chão e o cortou em pedacinhos. A notícia desse nascimento monstruoso e as consequências sangrentas foram muito perturbadoras para o rei Aegon, e logo resultaram em palavras de raiva entre sua graça e o irmão. O príncipe Viserys ainda tinha seu ovo de dragão. Embora nunca tivesse se desenvolvido, o príncipe o havia guardado ao longo dos longos anos do exílio e cativeiro, pois era de muita importância para ele. Quando Aegon ordenou que nenhum ovo de dragão permanecesse no castelo, Viserys ficou furioso. Mas a vontade do rei prevaleceu como deve ser. O ovo foi enviado para a Pedra do Dragão,
e o príncipe Viserys se recusou a falar com o rei Aegon por uma virada da lua. Sua graça ficou muito consternado com a briga com o irmão contra Cogumelo, mas o que aconteceu em seguida o deixou de luto e arrasado. O rei Aegon estava apreciando um jantar tranquilo em seu solar com sua pequena rainha Daenerys e seu amigo Gaemon Cabelo Claro, e o anão os estava distraindo com uma música boba sobre um urso que bebeu demais, quando o menino bastardo começou a reclamar de uma cólica nas entranhas. Vá correndo buscar o grande mestre Munkun, ordenou o rei a Cogumelo. Quando o bobo voltou com o grande mestre, Gaemon tinha desmaiado e a rainha Daenerys estava gemendo. Minha barriga também está doendo. Gaemon servia há muito tempo como provador das comidas do rei Aegon e como escansão, e Munkun logo declarou que ele e a pequena rainha eram vítimas de envenenamento. O grande mestre deu a Daenerys um purgante poderoso que provavelmente salvou sua vida. Ela vomitou incontrolavelmente a noite toda, chorando e se contorcendo de dor, e ficou exausta e fraca demais para sair da cama no dia seguinte, mas conseguiu que seu organismo fosse limpo. Mas Munkun chegou tarde demais para Gaemon Cabelo Claro. O menino morreu em 1 hora. Nascido bastardo em um bordel, o rei Shota havia reinado pouco tempo do alto de uma colina durante a Lua da Loucura. Tinha visto sua mãe ser morta e serviu Aegon III como escansão, bode expiatório e amigo. Achavam que ele só tinha 9 anos na ocasião de sua morte. Depois, o grande mestre Munkun deu o que restava do jantar a uma jaula de ratos e determinou que o veneno tinha sido assado na massa das tortas de maçã. Felizmente, o rei nunca gostou muito de doces, e nem de nenhuma outra comida, para falar a verdade. Os cavaleiros da Guarda Real, na mesma hora, foram às cozinhas da Fortaleza Vermelha e detiveram uma dezena de cozinheiros, confeiteiros, auxiliares e servas, e os entregaram para George Graceford, o senhor confessor. Sob tortura, 7 confessaram que tentaram envenenar o rei, mas cada relato era diferente do outro, e não houve concordância sobre onde eles conseguiram o veneno, e nenhum dos detidos citou corretamente o prato que tinha sido envenenado. Então Lord Rohan descartou com relutância as confissões como inúteis até para limpar a bunda. A mão estava em estado péssimo mesmo antes do envenenamento, pois havia acabado de sofrer uma tragédia pessoal quando sua jovem esposa, a senhora Flores, morreu no parto. Apesar de o rei ter passado menos tempo com a escansão depois do retorno do irmão a Westeros, a morte de Gaemon Cabelo Claro deixou Aegon inconsolável. Uma coisa boa de ver disso, pois ajudou a resolver a briga entre o rei e seu irmão Viserys, que rompeu o silêncio teimoso para consolar sua graça em sua dor e se sentou com ele junto à cama da rainha. Mas isso não ajudou muito. Depois foi Aegon quem ficou em silêncio, pois sua antiga melancolia estava de volta e ele pareceu perder todo o interesse na corte e no reino. O golpe seguinte caiu longe de Porto Real, no Vale de Arryn, quando Sir Corwin Corbray determinou que o testamento da senhora Jane devia prevalecer e declarou Joffrey Arryn o legítimo senhor do Ninho da Águia. Quando os outros requerentes se mostraram intransigentes e se recusaram a aceitar a determinação dele, Sir Corwin aprisionou o Falcão Dourado e seus filhos e executou Eldrick Arryn, mas, de alguma forma, o pai maluco de Sir Eldrick, o Sir Arnold, o enganou e fugiu para Pedra Runa, onde tinha trabalhado como escudeiro na infância. Gunthor Royce, conhecido no vale como o Gigante de Bronze, era um homem velho, tão teimoso quanto destemido. Quando Corwin chegou para arrancar Sir Arnold do esconderijo dele, Lord Gunthor vestiu a antiga armadura de bronze e saiu a cavalo para confrontá-lo. As palavras ficaram acaloradas, viraram xingamentos e ameaças. Quando Corbray puxou o senhor a desespero, e se para atacar Royce, ou apenas o ameaçar, jamais saberemos, um arqueiro nas ameias de Pedra Runa soltou uma flecha e o perfurou no peito. Matar um dos regentes do rei era ato de traição, similar a atacar o próprio rei. Além disso, Sir Corwin era tio de Kenton Corbray, poderoso e marcial senhor do Lar do Coração, assim como o amado marido da senhora Rhaena, a Cavaleira de Dragão, cunhado da gêmea dela, a senhora Baela, e assim, por casamento, parente de Alyn Punho de Carvalho. Com sua morte, as chamas da guerra surgiram novamente pelo Vale de Arryn. Os Corbray, os Hunter, os Crane e os Redford apoiaram o herdeiro escolhido pela senhora Jane, Sir Joffrey Arryn, enquanto os Royces de Pedra Runa e Sir Arnold, o herdeiro louco, tiveram a adesão dos Templeton, Tollett, Coldwater e Dutton.
assim como os senhores dos dedos e das três irmãs. Vila Gaivota e a Casa Grafton ficaram firmes no apoio ao Falcão Dourado, apesar do cativeiro. A resposta de Porto Real não demorou a chegar. Lord Howe enviou uma última revoada de corvos para o vale, ordenando que os senhores que apoiavam o Ordeiro Louco e o Falcão Dourado baixassem as armas imediatamente, para não provocarem o desprazer do Trono de Ferro. Como não houve resposta, a mão se aconselhou com o Punho de Carvalho e fez planos para pôr fim à rebelião à força. Com a chegada da primavera, achava-se que a estrada de altitude pelas Montanhas da Lua ficaria novamente transitável. 5.000 homens partiram pela Estrada do Rei sob o comando de Sir Robert Howe, filho mais velho de Lord Tadeus. Convocados de Lagoa da Donzela, Derry e Valfeno. Eles aumentaram de número ao longo da marcha, e depois que atravessaram o Tridente, 600 Frey e 1.000 Blackwood sob o comando do próprio Lord Banjicott se juntaram a eles, deixando-os com uma força de 9.000 homens para entrar nas montanhas. Um segundo ataque aconteceu pelo mar. Em vez de fazer uso da frota real comandada por Sir Gedmund Pick, o Grande Machado, tio de seu predecessor, a mão se voltou para a Casa Velaryon para pedir navios. Punho de Carvalho comandaria a frota em pessoa, enquanto sua esposa, a Sra. Baela, seguiria para a Pedra do Dragão para consolar sua gêmea agora viúva, além de cuidar para que a Sra. Rhaena não tentasse vingar a morte do marido em pessoa, com manhã. O exército que Lord Allen tinha que levar até o vale seria comandado pelo irmão da Sra. Larra, Moredo Rogária, anunciou Lord Howe. Ninguém duvidava que Lord Moredo era um lutador temível, alto e severo, com cabelo louro branco e olhos azuis ardentes. Ele era a imagem de um guerreiro da antiga Valíria. Os homens diziam que carregava uma espada longa de aço valeriano que se chamava Verdade. Mas apesar de sua capacidade, a indicação do Lisiano não foi nem um pouco popular. Enquanto seus irmãos Rogério e Loto eram fluentes no idioma comum, a compreensão de Moredo da língua era no máximo limitada, e a sabedoria de pôr um Lisiano no comando de um exército de cavaleiros do Westerosi foi amplamente questionada. Os inimigos de Lord Howe na corte, entre os quais muitos homens que deviam sua posição a um Pick, reagiram rápido e disseram que isso era a prova das fofocas ouvidas por meio ano, de que Tadeus Howe tinha se vendido a Punho de Carvalho e aos Rogari. Essas especulações não teriam importado se os ataques ao vale tivessem sido bem-sucedidos, mas não foram. Embora Punho de Carvalho tenha derrotado facilmente os mercenários marítimos do Falcão Dourado e capturado o porto de Vila Gaivota, os atacantes perderam centenas de homens ao tomar as muralhas do porto em um ataque repentino, e o triplo nas lutas de casa em casa que vieram em seguida. Depois que seu tradutor foi morto durante a batalha nas ruas, Moredo Rogário passou a ter muita dificuldade de se comunicar com as próprias tropas. Os homens não entendiam suas ordens e ele não entendia os relatos deles. Deu-se o caos. Enquanto isso, do outro lado do vale, a estrada de altitude pelas montanhas estava bem menos aberta do que se supunha. A hoste de Sir Robert Howe se viu lutando por camadas profundas de neve nos desfiladeiros mais altos, o que reduziu a velocidade dos avanços dele. E várias vezes a bagagem sofreu o ataque dos bárbaros nativos das montanhas, descendentes dos primeiros homens expulsos do vale pelos ândalos milhares de anos antes. Eles eram esqueletos com pele, armados com machados de pedra e clavas de madeira, disse Ben Blackwood mais tarde, mas tão famintos e tão desesperados que não podiam ser detidos, por mais quantidades que matássemos. Em pouco tempo, o frio, a neve e os ataques noturnos começaram a cobrar seu preço. No alto das montanhas, o impensável aconteceu uma noite quando Lord Robert e seus homens se reuniam encolhidos em volta das fogueiras. Nas encostas acima, a boca de uma caverna era visível da estrada, e 12 homens subiram para ver se ela oferecia algum abrigo. Os ossos espalhados na boca da caverna deveriam tê-los feito hesitar, mas eles foram em frente e despertaram um dragão. 16 homens faleceram na luta que veio em seguida, e outras 3 vintenas sofreram queimaduras antes do Wimmer Marrom Furioso sair voando e fugir mais para o interior das montanhas, com uma mulher maltrapilha agarrada nas costas. Essa foi a última aparição conhecida de Robo Velha e sua companheira Urtigas, registrada nos anais de Westeros, embora o Selvagem das Montanhas ainda contem histórias de uma bruxa de fogo que morava em um vale escondido, longe de todas as estradas e vilarejos.
Um dos clãs mais bárbaros da montanha passou a adorá-la, diziam os contadores de histórias. Jovens provavam sua coragem levando presentes para ela e só eram reconhecidos como homens quando voltavam com queimaduras que provassem que eles tinham enfrentado a mulher dragão e sua toca. O encontro com o dragão não foi o último perigo enfrentado pelo exército de Sir Robert. Quando eles chegaram ao Portão Sangrento, um terço da tropa tinha perecido em ataques de selvagens ou morrido de frio ou fome. Entre os mortos estava Sir Robert Hone, esmagado por uma rocha que caiu quando os homens de um clã derrubaram metade de uma montanha sobre a coluna. Bem sangrento, Blackwood assumiu o comando com a morte dele. Embora ainda lhe faltasse meio ano para chegar à idade adulta, Lord Blackwood, àquela altura, já tinha tanta experiência de guerra quanto homens com o quádruplo de sua idade. No Portão Sangrento, à entrada do vale, os sobreviventes encontraram comida, calor e boas-vindas. Mas Sir Geoffrey Arryn, cavaleiro do Portão Sangrento e sucessor escolhido da senhora Jane Arryn, viu na mesma hora que a travessia deixou os homens de Blackwood incapacitados para combater. Longe de ajudarem na guerra, eles seriam um fardo. Enquanto a luta no Vale de Arryn continuava, a promessa da Primavera Lisena sofria outro golpe terrível, centenas de léguas ao sul, com a morte quase simultânea de Lisandro, o Magnífico em Lys, e de seu irmão Drazenco em Lança Solar. Apesar de haver mar estreito entre eles, os dois Rogari morreram em dias seguidos, ambos sob circunstâncias suspeitas. Drazenco faleceu primeiro engasgado com um pedaço de bacon. Lisandro se afogou quando sua barcaça opulenta afundou enquanto transportava do jardim perfumado de volta ao palácio. Embora alguns insistam que as mortes foram acidentes infelizes, muitos mais viram o modo e o momento dessas mortes como prova de um plano para derrubar a casa Rogari. Os homens sem rosto de bravos eram vistos como prováveis responsáveis pelas mortes. Não se sabia de assassinos mais adequados em nenhum lugar do mundo. Mas se os homens sem rosto realmente cometeram esses atos, sob ordens de quem agiram? O Branco de Ferro de Bravos era suspeito, assim como o Arconte de Tyrosh, Racalho Hindon e vários príncipes mercadores e magísteres de Lys que todos sabiam que tinham se irritado com a tirania de veludo de Lisandro o Magnífico. Mas alguns chegaram ao ponto de sugerir que o primeiro magíster havia sido eliminado pelos próprios filhos. Ele tinha 6 filhos legítimos e 3 filhos e 16 bastardos. Mas os filhos foram exterminados de forma tão habilidosa que nem foi possível provar que foi assassinato. Nenhum dos postos pelos quais Lisandro exigia seu domínio sobre eles era hereditário. Seu cadáver comido por caranguejo mal tinha sido tirado do mar quando seus velhos inimigos, falsos amigos e antigos aliados começaram a luta pela sucessão. Dentro dos lisenos, guerras são lutadas com planos e venenos e não com exércitos, dizem corretamente. Pelo resto daquele ano sangrento, os magísteres e os príncipes mercadores de Lys fizeram uma dança mortal, subindo e caindo em intervalos quase quinzenais. Era comum que as quedas fossem fatais. Torreorain foi envenenado com a esposa, a amante e as filhas, uma delas a donzela cujo vestido transparente provocou aquele escândalo todo no baile da dia da donzela. Irmãos e apoiadores do banquete que ele deu para comemorar sua ascensão à posição de primeiro magíster. Olha, a área estava lá. Silvário Pendaeres foi esfaqueado no olho ao sair do templo do comércio, enquanto seu irmão Pereno foi enforcado em uma casa de travesseiros enquanto uma escrava lhe dava prazer com a boca. O gonfaloneiro Moreu Dagarion foi morto por seus próprios guardas de elite, e Maten Ortiz, um adorador fervoroso da deusa Pantera, foi atacado e parcialmente devorado por seu amado Gato das Sombras quando a jaula dele foi deixada aberta numa noite. Apesar dos filhos de Lisandro não poderem herdar as posições dele, o palácio ficou para sua filha Lysara, os navios para o filho Draco, a casa de travesseiros para o filho Fredo, a biblioteca para a filha Marra. Toda a prole dividiu a riqueza representada pelo Banco Rogari. Até os bastardos receberam a parte deles, embora menos do que o alocado aos filhos e filhas legítimos. Mas o controle real do banco ficou para o filho de Lisandro, Lysaro, de quem se escreveu verdadeiramente que tinha o dobro da ambição e metade da capacidade do pai. Lysaro Rogari aspirava a governar Lys, mas não tinha a astúcia nem a paciência de passar décadas no acúmulo lento de riqueza e poder como seu pai Lisandro fizera. Com os rivais morrendo ao redor, Lysaro primeiro tratou de se proteger e comprou 1000 imaculados dos traficantes de escravos de Astapor.
Esses guerreiros eunucos eram famosos como os melhores soldados a pé do mundo, treinados para a obediência absoluta, e seus donos não precisavam ter medo de desafio nem traição. Depois de se cercar por esses protetores, Lizaro garantiu sua escolha como gonfaloneiro, conquistando os plebeus com entretenimento generoso e os magistres com subornos maiores do que qualquer um deles já tinha visto. Quando essas despesas esgotaram sua fortuna pessoal, ele começou a desviar o ouro do banco. A intenção dele, como mais tarde revelou, era provocar uma guerra curta e vitoriosa com Tyrosh ou Mir. Como gonfaloneiro, a glória da conquista acrescentaria aos feitos dele e lhe permitiria ocupar a posição de primeiro magister. Ao saquear Tyrosh ou Mir, ele obteria ouro suficiente para repor os fundos que havia retirado do banco e se tornar o homem mais rico de Lis. Era um plano idiota e logo deu errado. A lenda alega que foram os homens contratados pelo Banco de Ferro de Bravos que começaram a sugerir primeiro que o Banco Rogari podia estar indo mal, mas independentemente de quem iniciou o rumor, isso logo era ouvido por Lis inteira. Os magistres e príncipes mercadores da cidade passaram a exigir a devolução de seus depósitos. Poucos no começo, depois mais e mais, até um rio de dinheiro estar saindo dos cofres de Lizaro. Um rio que logo secou. Àquela altura, Lizaro já tinha sumido. Tendo que enfrentar a ruína, ele fugiu de Lis na calada da noite com 3 escravos de cama, 6 servos e 100 dos seus imaculados, e abandonou a esposa, as filhas e o palácio. Compreensivelmente alarmados, os magistres da cidade foram na mesma hora tomar o Banco Rogari, mas descobriram que não restava nada além de uma casca vazia. A queda da casa Rogari foi rápida e brutal. Os irmãos e irmãs de Lizaro alegaram não terem tido participação no roubo do banco, mas muitos duvidaram das alegações de inocência. Draco Rogari fugiu para Volantes em uma de suas galeras, enquanto seu irmão Marra fugiu para o templo de Indros, usando trajes de homem e pedindo abrigo lá, mas todos os seus irmãos foram capturados e levados a julgamento, até os bastardos. Quando Lizara Rogari protestou dizendo, "Eu não sabia", o magister Tigaro Moracos respondeu, "Deveria", e a multidão rugiu em aprovação. Metade da cidade foi arruinada, e o dano não ficou restrito a Lis. Quando a notícia da queda da casa Rogari chegou a Westeros, senhores e mercadores logo perceberam que o dinheiro que tinham confiado a ela havia se perdido. Em Vila Gaivota, Moredo Rogari agiu rapidamente, cedeu seu comando a ala em punho de carvalho e navegou para Bravos. Loto Rogari foi preso por Sir Lucas Leygood e seus mantos dourados ao tentar partir de Porto Real. Todas suas cartas e livros foram confiscados junto com cada peça de ouro e prata que restavam nos cofres no topo da colina de Visenya. Enquanto isso, Sir Maston Waters da Guarda Real invadiu Sereia com 2 de seus irmãos juramentados e 50 guardas. Os clientes do bordel foram expulsos para a rua, muitos deles nus. Cogumelo estava entre os expulsos, como o próprio admitiu, enquanto Lord Rogério foi levado sob a mira de uma lança no meio da multidão agitada. Na Fortaleza Vermelha, o dono de bordel e o banqueiro foram aprisionados na Torre da Mão. Seu parentesco com a esposa do príncipe Viserys os poupou dos horrores das celas negras naquele momento. Primeiro foi suposto que a Mão tinha ordenado a prisão deles. Com a morte de Sir Corwin no vale, só Lord Rowan e o grande Mace Munco restavam como regentes. Esse equívoco durou apenas algumas horas, pois naquela mesma noite Lord Rowan se juntou ao Sogariel do cativeiro. Nem os dedos supostos protetores da Mão o defenderam. Quando Sir Merry Flowers entrou na Câmara do Conselho para prender sua senhoria, Tessário o Tigre mandou que seus homens ficassem parados. A única resistência foi oferecida pelo escudeiro de Lord Rowan, que logo foi dominado. "Poupem o garoto", suplicou Lord Tadeuso. E eles fizeram isso. Mas só depois que Flowers cortou uma das orelhas do rapaz, para ensinar a ele a não portar aço contra a guarda real. A lista dos capturados e detidos para o julgamento como suspeitos de traição não terminou aí. 3 dos primos de Lord Rowan e um de seus sobrinhos também foram presos juntos com 2 vintenas de cavalariços, criados e cavaleiros empregados a serviço dele. Todos foram pegos de surpresa e cederam sem resistir. Quando Sir Amory Pick se aproximou da fortaleza de Maegor com 12 homens de armas, ele encontrou Viserys Targaryen em pessoa na ponte levadiça, um machado de guerra na mão. Era um machado pesado, e o príncipe, um garoto um tanto esguio de 13 anos, conta o bobo cogumelo. Era de duvidar que o rapaz conseguisse levantar o machado e mais ainda atacar com ele.
Se veio buscar a senhora minha esposa, Sr., dê meia volta e vá embora, disse o príncipe, pois você não passará enquanto eu estiver de pé. Sr. Amory achou essa demonstração de desafio mais divertida do que ameaçadora. Sua senhora é necessária para o interrogatório em ligação com a traição dos irmãos, disse ele ao príncipe. E quem é que a está solicitando? Perguntou o príncipe. A mão do rei, respondeu Sr. Amory. Lord Rohan? Perguntou Viserys. Lord Rohan foi removido da posição. Sir Marston Waters é a nova mão do rei. Naquele momento, o próprio Aegon III saiu pelo portão da Fortaleza Vermelha e parou ao lado do irmão. Eu sou o rei, lembrou-lhe sua graça, e não escolhi Sir Marston como minha mão. A intervenção de Aegon pegou Sr. Amory de surpresa contra o cogumelo, mas depois de um momento de hesitação ele disse: Sua graça ainda é um garoto, até chegar à maioridade, majestade. Seus senhores ideais precisam tomar essas decisões em seu lugar. Sr. Marston foi escolhido por seus regentes. Lord Rohan é meu regente, insistiu o rei. Não mais, disse Sr. Amory. Lord Rohan traiu sua confiança. A regência dele chegou ao fim. Por autoridade de quem? Perguntou Aegon. Da mão do rei, disse o cavaleiro branco. O príncipe Viserys riu disso, pois o rei Aegon nunca ria, para a consternação de Cogumelo, e disse: A mão indica o regente indica a mão. Assim damos voltas e voltas. Mas o senhor não passará, Sir, nem tocará na minha esposa. Vá embora, eu prometo que todos os seus homens morrerão aqui. Nesse momento, o Sr. Amory ficou sem paciência. Ele não podia se permitir ser atrapalhado por dois garotos, um de 15 e o outro de 13 anos. O mais velho desarmado. Chega, disse ele, e ordenou que seus homens movessem os garotos para o lado. Sejam gentis com eles e cuidem para que não sejam feridos por nossas mãos. Isso cairá sobre seus ombros, Sir, avisou o príncipe Viserys. Ele enfiou o machado fundo na madeira da ponte levadiça e recuou, dizendo: Não passem do machado, senão morrerão. O rei o segurou pelo ombro e o levou para a segurança da fortaleza, e uma sombra saiu sobre a ponte levadiça. Sandok, a sombra viera de Lys com a senhora Larra, presente do pai dela, o magistra Lisandro. De pele e cabelos negros, ele tinha quase 2,10 metros de altura. Seu rosto, que ele costumava deixar escondido por trás de um véu de preto de seda, era um amontoado de cicatrizes brancas e finas, e seus lábios e língua haviam sido removidos, deixando-o ao mesmo tempo mudo e horrendo de se olhar. Diziam que ele tinha sido vitorioso em 100 lutas nas arenas mortais de Meereen, que já havia arrancado a garganta de um inimigo com os dentes depois que sua espada se quebrou, que bebia o sangue dos homens que matava, que nas arenas matara leões, ursos, lobos e serpes sem arma alguma além das pedras que encontrava na areia. Essas histórias são aumentadas cada vez que são recontadas, claro, e não temos como saber no quanto disso podemos acreditar. Apesar de Sandok não saber ler nem escrever, Cogumelo conta que gostava de música e muitas vezes se sentava nas sombras do quarto da senhora Larra tocando notas doces e tristes em um instrumento estranho de cordas de amagodouro e ébano, que era quase da altura dele. Às vezes eu conseguia fazer a senhora rir, apesar de ela não entender mais do que umas poucas palavras da nossa língua, diz o bobo. Mas quando Sombra tocava, ela sempre chorava, e é estranho dizer que ela gostava mais disso. Foi um tipo diferente da música que Sandok e a Sombra tocou dos portões da fortaleza de Maegor, quando os guardas de Sr. Amory partiram para cima dele com espadas e lanças. Naquela noite, seus instrumentos escolhidos foram um escudo preto alto, feito de madeira, couro curtido e ferro, e uma espada curva enorme com um cabo de osso de dragão, cuja lâmina escura brilhava à luz das tochas e com as ondulações distintas de aço valeriano. Os inimigos uivaram e xingaram e berraram ao partir para cima dele, mas a Sombra não fez nenhum ruído além do som do aço passando por eles como um gato silencioso. A lâmina subiando para a esquerda e para a direita e para cima e para baixo, arrancando sangue a cada golpe, cortando a cota de malha como se fosse de papel. Cogumelo, que alega ter visto a batalha do telhado acima, testemunha que não pareceu muito a luta de espadas, mas sim um fazendeiro colhendo grãos. A cada golpe mais plantas caíam, mas essas plantas eram na verdade homens vivos que gritavam e praguejavam ao cair. Os homens de Sr. Amory não eram desprovidos de coragem, e alguns viveram o suficiente para dar seus golpes, mas a sombra sempre em movimento, pegava as lâminas deles no escuro e usava o escudo para empurrá-los para trás, para fora da ponte, para as estacas famintas abaixo. Que seja dito isto sobre Sr. Amory Pique. A morte dele não desgraçou a guarda real. 3 de seus homens estavam mortos na ponte levadiça e mais 2 se contorciam nas estacas abaixo quando Pique tirou a própria espada da bainha.
Ele estava usando a armadura de escamas brancas por baixo do manto branco contra cogumelo. Mas seu elmo era aberto e ele não tinha levado escudo. E Sandok o fez pagar gravemente pelo que lhe faltava. A sombra fez da luta uma dança, disse o bobo. Entre cada ferimento novo que provocava em Sir Amory, ele matava um dos homens restantes antes de se virar novamente para o Cavaleiro Branco. Mas Pique lutou com um valor teimoso, e perto do fim, por meio momento, os deuses lhe deram a oportunidade, quando o último dos guardas de alguma forma pôs a mão na espada de Sadok e a arrancou da sombra para cair com tudo da ponte. De joelhos, Sir Amory cambaleou até ficar de pé e partiu para cima do inimigo desarmado. Sandok arrancou o machado de viseira da madeira, onde o príncipe o tinha enfiado, e partiu a cabeça e o elmo de Sir Amory no meio do cume ao pescoço, deixando o cadáver para cair nas estacas. A sombra parou o suficiente para empurrar os mortos e moribundos da ponte levadiça, antes de recuar para a fortaleza de Maegor, onde o rei ordenou que a ponte fosse erguida, a porta levadiça fechada e os portões bloqueados. O castelo dentro do castelo estava seguro, e permaneceria assim por 18 dias. O restante da Fortaleza Vermelha estava nas mãos de Sir Marston Waters e sua guarda real, enquanto fora do castelo Sir Lucas Leywood e seus mantos dourados mantinham vigilância rigorosa em Porto Real. Ambos se apresentaram perante a Fortaleza Vermelha na manhã seguinte para exigir que o rei abandonasse o santuário. Vossa Graça está enganado se pensa que pretendemos fazer mal a ele, disse Sir Marston enquanto os cadáveres dos homens que Sandok havia matado eram tirados do fosso. Nós só agimos para proteger Vossa Graça de falsos amigos e traidores. Sir Amory tinha feito o juramento de protegê-lo, de dar a vida pela sua, se necessário. Era um homem leal a Vossa Graça, como eu sou. Não merecia uma morte assim, nas mãos desse animal. O rei Aegon não se deixou comover. Sandok não é um animal, respondeu ele das ameias. Ele não pode falar, mas ouve e obedece. Eu ordenei que Sir Amory fosse embora, e ele se recusou. Meu irmão o avisou do que aconteceria se ele passasse do machado. Os juramentos da Guarda Real incluem obediência, pelo que eu pensava. Nós somos juramentados para obedecer ao rei, Majestade, é verdade, respondeu Sir Marston. E quando Vossa Graça for um homem crescido, meus irmãos e eu vamos pegar nossas espadas, se assim nos ordenar. Mas enquanto for criança, nós temos por juramento que obedecer à mão do rei, pois a mão fala como a voz do rei. Lord Tadeus é minha mão, insistiu Aegon. Lord Tadeus vendeu seu reino a Lys e deve responder por isso. Vou agir como mão até chegar a hora de a culpa ou a inocência dele poder ser provada. Sir Marston desbanhou a espada e se apoiou em um joelho, dizendo: Juro por minha espada, aos olhos dos deuses e homens, que ninguém lhe fará mal enquanto eu estiver ao seu lado. O senhor comandante acreditava que essas palavras afetariam o rei. Ele não pode... Se o senhor comandante acreditava que essas palavras afetariam o rei, ele não poderia estar mais errado. Você ficou ao meu lado enquanto o dragão comia minha mãe, respondeu Aegon. Não fez nada além de assistir. Não vou deixar você assistir enquanto matam a esposa de meu irmão. Ele saiu das ameias, e nenhuma palavra de Marston Waters pôde induzi-lo a voltar naquele dia, nem no seguinte, e nem no seguinte. No quarto dia, grande Mace Mungo apareceu junto a Sir Marston. Eu suplico, Majestade, que acabe com essa loucura infantil e saia para que possamos servi-lo. O rei Aegon olhou para ele e não disse nada, mas seu irmão foi menos reticente e mandou ao grande mestre enviar 1000 corvos para que o reino pudesse saber que o rei estava sendo mantido prisioneiro em seu próprio castelo. O grande mestre não respondeu, e os corvos não levantaram voo. Nos dias seguintes, Mungon fez vários outros apelos para garantindo a Aegon e Viserys que tudo tinha sido feito dentro da lei. Sir Marston foi de súplicas a ameaças e a barganhas, e o Septão Bernard foi levado para rezar em voz alta para a velha iluminar o caminho do rei de volta à sabedoria, mas nada deu resultado. Esses esforços geraram um pouco ou nenhuma reação do rei, além de um silêncio teimoso. Sua graça só se entregou à raiva uma vez, quando seu mestre de armas, Sir Gareth Long, fez sua tentativa de convencer o rei a ceder. E se eu não ceder, quem vai punir? E se eu não ceder, quem vai punir, Sir? Gritou o rei Aegon para ele. Você pode espancar o pobre Gaemon, mas não vai mais arrancar sangue dele. Muitos questionaram a aparente paciência da nova mão e seus aliados durante esse impasse. Sir Marston tinha várias centenas de homens dentro da Fortaleza Vermelha, e os mantos dourados de Sir Lucas Leywood eram mais de 2000. A Fortaleza de Maegor era um reduto formidável, claro, mas fracamente protegido.
Dos Lysianos que foram para Westeros com a senhora Larra, só Sandok e a Sombra e mais 6 restavam ao lado dela. O resto tinha ido embora com seu irmão Moredo para o vale. Alguns homens leais a Lord Home foram para a fortaleza antes dos portões serem fechados, mas não havia um cavaleiro, escudeiro ou homem de armas entre eles, nem entre os atendentes do rei. Havia um cavaleiro da guarda real dentro da fortaleza, mas Sir Reinhard Huskin era prisioneiro depois de ter sido dominado e ferido pelo Lyseno no começo do desafio do rei. Cogumelo nos conta que as damas da rainha Daenerys vestiram cotas de malha e pegaram lanças para ajudar a passar a ideia de que o rei Aegon tinha mais defensores do que tinha, mas isso não podia enganar Sir Marston e seus homens por muito tempo, se é que chegou a enganá-los. Assim a pergunta que precisa ser feita: por que Marston Waters não simplesmente invadiu a fortaleza? Ele tinha mais do que homens suficientes. Embora alguns fossem perdidos para Sandok e os outros Lysianos, até a Sombra acabaria sendo dominada no final. Mas a mão se segurou e continuou suas tentativas de encerrar o cerco secreto. Como esse confronto passaria a ser conhecido, com palavras, quando espadas quase certamente poderiam ter levado a uma conclusão rápida. Alguns vão dizer que a relutância de Sir Marston foi simplesmente covardia, que ele temia enfrentar a lâmina do gigante Lyseno Sandok. Isso parece improvável. Às vezes é dito que os defensores da fortaleza de Maegor, o próprio rei em alguns relatos, o irmão dele em outros, ameaçaram enforcar o guarda real prisioneiro ao primeiro sinal de ataque, mas Cogumelo chama de mentira básica. A explicação mais provável é a mais simples. Marston Waters não era um grande cavaleiro nem um bom homem, a maioria dos estudiosos concorda. Embora nascido bastardo, ele chegou a ser cavaleiro e conseguiu uma posição modesta no séquito do rei Aegon II, mas sua ascensão provavelmente teria terminado aí se não fosse seu parentesco com certos pescadores de Pedra do Dragão, o que fez Larys Strong o escolher dentre 100 cavaleiros melhores para esconder o rei durante a ascendência de Rhaenyra. Nos anos seguintes, Waters de fato subiu muito e se tornou o senhor comandante da Guarda Real no lugar de cavaleiros de nascimento melhor e de bem mais renome. Como mão do rei, ele seria o homem mais poderoso do reino até Aegon III chegar à maioridade, mas no momento crucial ele hesitou, sentindo o peso de seus juramentos e de sua honra de bastardo. Sem querer desonrar o manto branco que usava ordenando um ataque ao rei que ele tinha jurado proteger, Sir Marston renegou escadas, ganchos e investidas e continuou botando sua confiança em palavras lógicas. E talvez na fome, pois os suprimentos dentro da fortaleza não podiam durar muito mais. Na manhã do 12º dia do cerco secreto, Thaddeus Rohan foi levado acorrentado para confessar seus crimes. O Septão Bernard detalhou os supostos crimes de Lord Rohan. Ele tinha acertado subornos na forma de ouro e garotas, criaturas exóticas do sereia, diz Cogumelo, quanto mais novas melhor. Tinha enviado Morredo Rogari para o vale para tirar de Sir Arnold Arryn sua herança por direito. Tinha conspirado com um punho de carvalho para remover Amon Pike da posição de mão do rei. Tinha ajudado a pilhar o banco Rogari de Lys, fraudando a Sinha e empobrecendo muitos homens bons e leais de Westeros de berço nobre e posição alta. Tinha indicado seu filho para um comando, para o qual ele era claramente indigno, levando à morte de milhares nas Montanhas da Lua. O mais terrível de tudo foi que sua senhoria foi acusada de ter planejado com os 3 Rogares envenenar o rei Aegon e sua rainha para colocar o príncipe Viserys no trono de ferro com Lara de Lys como rainha. O veneno usado se chama Lágrima de Lys, declarou Bernard, uma afirmação que o grande mestre Munkun confirmou. Embora o Sete tenha poupado, majestade, concluiu Bernard. O plano terrível de Lord Rohan tirou a vida de seu jovem amigo Gaemon. Quando o Septão terminou de recitar a lista, Sir Marston Waters disse: Lord Rohan confessou todos esses crimes. Ele fez sinal para o senhor confessor, George Graceford, levar o prisioneiro adiante. Algemado nos tornozelos com correntes pesadas, o rosto tão ferido e inchado que estava irreconhecível, Lord Thaddeus não se moveu de primeira até Lord Graceford o espetar com a ponta da adaga, quando lhe disse com voz rouca: Sir Marston fala a verdade, sua graça. Eu confessei tudo. Loto me prometeu 50.000 dragões quando a tarefa fosse executada, e mais 50 quando Viserys subisse ao trono. O veneno foi dado a mim por Rogério. A fala dele foi tão hesitante, as palavras tão arrastadas, que alguns nas ameias acharam que sua senhoria estava bêbado, até que Cogumelo observou que todos os dentes dele tinham sido arrancados.
A confissão deixou o rei Aegon III sem palavras. Tudo o que o garoto pôde fazer foi olhar, com tanto desespero no rosto que Cogumelo teve medo de sua graça estar prestes a pular das minhas estacas abaixo, para se juntar à sua primeira rainha. Como o príncipe Viserys responder? E minha esposa, senhora Larra? Gritou ele. Ela também foi parte desse plano, meu senhor? Lord Rohan sentiu pesadamente. Foi, disse ele. E eu? Perguntou o príncipe. Sim, você também, respondeu sua senhoria em tom monótono. Uma resposta que pareceu surpreender Marson Waters, ao mesmo tempo que desagradou amplamente Lord George Graceford. E Gaemon Cabelo Claro, foi ele quem pôs o veneno na torta, imagino, disse Viserys com desembaraço. Se agrada meu príncipe, murmurou Thaddeus Rohan. Nesse momento o príncipe se virou para o rei seu irmão e disse: Gaemon foi tão culpado quanto o resto de nós. De nada. O anão cogumelo gritou: Lord Rohan, foi o senhor quem envenenou o rei Viserys? E a antiga mão sentiu. Foi, meu senhor, eu confesso. O rosto do rei ficou rígido. Sir Marston, disse ele, esse homem é minha mão e é inocente de traição. Os traidores aqui são os que o torturaram para levar a fazer essa falsa confissão. Prenda o senhor confessor-lhe se o senhor ama seu rei, senão vou saber que o senhor também é falso, tão falso quanto ele. As palavras deles ecoaram pelo pátio interno, e naquele momento o problemático Aegon III pareceu ser integralmente um rei. Até hoje alguns garantem que Sir Marston Waters não passava de um peão, um simples cavaleiro honesto usado e enganado por homens mais sutis do que ele, enquanto outros argumentam que Waters era parte do plano desde o começo, mas se voltou contra os companheiros quando sentiu a maré virando contra eles. Seja qual for a verdade, Sir Marston fez o que o rei mandou. Lord Graceford foi capturado pela guarda real e arrastado para a masmorra que ele comandava quando acordou naquele dia. As correntes de Lord Rohan foram retiradas e todos os cavaleiros e servos deles foram tirados das masmorras e levados para a luz do sol. Acabou não sendo necessário sujeitar o senhor confessor a tormentas. A visão dos instrumentos foi suficiente para entregar os nomes dos outros conspiradores. Entre os que ele citou estavam o falecido Sir Amory Pick e Sir Mervyn Flowers, da Guarda Real, Tessário o Tigre, o Septão Bernard, Sir Garrett Long, Sir Victor Heisley, Sir Lucas Laygood, dos Mantos Dourados, com 6 dos 7 capitães dos portões da cidade, e até 3 das damas da rainha. Nem todos se entregaram pacificamente. Uma batalha curta e feroz aconteceu no Portão dos Deuses quando os homens foram buscar Lucas Laygood, deixando 9 mortos, entre eles o próprio Laygood. 3 dos capitães acusados fugiram antes de poderem ser capturados, junto com 12 de seus homens. Tessário o Tigre também decidiu fugir, mas foi capturado em uma taverna portuária perto do Portão do Rio, enquanto negociava com o capitão de um baleeiro ibenês uma passagem até o porto de Iben. Sir Marston decidiu confrontar Mervyn Flowers em pessoa. Nós dois somos bastardos, além de irmãos juramentados, ele foi ouvido dizendo para Sir Reinhard Huskin. Ao saber da acusação de Graceford, Sir Mervyn disse: Você deve querer meu aço, e puxou a espada longa da bainha e ofereceu o cabo para Marston Waters. Mas quando Sir Marston pegou a espada, Sir Mervyn segurou seu pulso, puxou uma adaga com a outra mão e a enfiou na barriga de Waters. Flowers não chegou nem até o estábulo, onde um homem de armas bêbado e 2 cavalaristas jovens o encontraram montado em seu corcel. Ele os matou, mas o barulho atraiu outros correndo, e o cavaleiro bastardo foi finalmente dominado e apanhou até morrer, ainda usando o manto branco que tinha envergonhado. Seu senhor comandante, Sir Marston Waters, não viveu muito mais do que ele. Ele foi encontrado na Torre da Espada Branca em uma poça do próprio sangue e carregado até ao grande mestre Munkun, que o examinou e declarou que o ferimento era mortal. Apesar de Munkun o costurar da melhor maneira que pôde e lhe dar leite de papoula, Waters faleceu na mesma noite. Lord Graceford tinha citado Sir Marston como um dos conspiradores também, insistindo que aquele maldito viramanto estava com eles desde o começo, uma acusação que Waters não podia mais contestar. O restante dos conspiradores foi jogado nas celas negras para esperar julgamento. Alguns declararam inocência, enquanto outros alegaram, assim como Sir Marston, que agiram pela crença honesta de que Thaddeus Rohan e os Lysianos eram traidores. Mas alguns se mostraram mais acessíveis.
Sir Gareth Long foi o mais valioso e declarou em voz alta que Aegon III era um fraco indigno de segurar uma espada, e menos ainda de se sentar no trono de ferro. O seu petão Bernard argumentou pela fé. Os lisenos e seus deuses estrangeiros bizarros não tinham lugar nos Sete Reinos. Sempre foi a intenção de que a senhora Larra morresse junto com os irmãos, disse ele, para que Viserys ficasse livre para ter uma rainha westerosa e adequada. O mais franco dos conspiradores foi Tessário Polegar. Ele agiu por ouro e garotas e vingança, disse ele. Rogério Rogari o baniu do Cereira por ter batido em uma das prostitutas dele. Assim, ele pediu o bordel e a masculinidade de Rogério como seu preço, e essas coisas lhe foram prometidas. Mas quando seus inquisidores perguntaram quem fez essa promessa, Tessário não teve resposta além de um sorriso que virou careta, e depois grito quando ele ouviu a pergunta novamente sobre tortura. O primeiro nome que ele deu foi o de Martin Waters, mas na continuação do interrogatório citou George Graceford e um pouco depois Mervyn Flowers. Cogumelo disse que o tigre estava a ponto de dar um quarto nome, talvez o verdadeiro, quando não resistiu mais. Mas o nome não foi mencionado, apesar de pairar acima da Fortaleza Vermelha como uma nuvem. Em O Testemunho do Cogumelo, o Bobo diz claramente o que poucos ousavam dizer na época, que devia ter havido outro conspirador, senhor e comandante do resto, o homem que pôs tudo aquilo em ação de longe, usando os outros como peões. O jogador das sombras, Cogumelo chama. Graceford era cruel, mas não era inteligente. Long tinha coragem, mas não era ardiloso. Heisley era um beberrão. Bernard era um idiota devoto. O Polegar era um maldito volantino pior do que os lisenos. As mulheres eram mulheres, e a guarda real estava acostumada a obedecer e a dar ordens. Não a dá-las. E a guarda real estava acostumada a obedecer a ordens, não a dá-las. Lucas Leygood amava se gabar do manto dourado e podia beber, brigar e trepar com os melhores deles, mas não era conspirador. E todos tinham laços com um homem. Owen Pique, senhor de Pique Estrela, senhor de Dustamburi, senhor de Mata Branca, que já tinha sido mão do rei. Sem dúvida, os outros tiveram as mesmas desconfianças quando o plano para matar o rei foi desmascarado. Vários dos traidores tinham laços de sangue com a antiga mão, enquanto outros deviam suas posições a ele. E conspirações não eram novidade para Pique, pois ele já tinha planejado o assassinato de 2 cavaleiros de dragões, sob a insígnia dos ouriços sangrentos. Mas Pique estava em Pique Estrela durante o cerco, e nenhum de seus supostos peões falou seu nome, então o envolvimento dele continua sem provas até hoje. A atmosfera de desconfiança estava tão densa na Fortaleza Vermelha que Aegon III só saiu da Fortaleza de Maegor 6 dias depois que seu irmão Viserys desvendou a falsa confissão de Lord Rohan. Só quando ele viu o grande mestre Munco enviar um bando de corvos para convocar 2 vintenas de senhores leais a Porto Real, foi que sua graça permitiu que a ponte fosse abaixada novamente. Eles estavam com tão poucos alimentos na fortaleza que a rainha da Enaera tinha chorado até dormir à noite. As duas das damas delas estavam tão fracas de fome que tiveram que ser auxiliadas na hora de atravessar o fosso. Quando o rei saiu, Lord Graceford tinha dado os nomes. Muitos dos traidores haviam sido capturados, outros tinham fugido, e Marston Waters, Mervyn Flowers e Lucas Leygood estavam mortos. Pouco tempo depois, Thaddeus Rohan voltou a residir na Torre da Mão, mas ficou claro para todos que sua senhoria não estava em condições de retomar seu dever como mão do rei. As coisas que haviam sido feitas a ele na masmorra o arrasaram. Em um momento ele poderia parecer ter voltado a ser quem era, saudável e animado, mas começava a chorar incontrolavelmente no momento seguinte. Cogumelo, que podia ser tão cruel quanto era inteligente, debochava do velho e o acusava de crimes distantes, para arrancar dele confissões ainda mais absurdas. Lembro que uma noite eu fiz confessar a destruição de Valíria, diz o anão em outro testemunho. A corte morreu de rir, mas quando penso nisso agora, fico vermelho de vergonha. Depois de uma fase da lua, com Lord Rohan demonstrando pouco ou nenhum sinal de melhoria, o grande mestre Mungo persuadiu o rei a retirá-lo da posição. Rohan partiu para sua sede em Bosquedouro, prometendo voltar a Porto Real quando tivesse recuperado a saúde, mas morreu na estrada em companhia dos 2 filhos. Pelo restante daquele ano, o grande mestre serviu como regente em mão, pois o reino precisava ser governado e Aegon ainda não tinha chegado à maioridade. Mas como mestre com a corrente e juramentado para servir,
Munkum achava que não cabia a ele julgar grandes senhores e cavaleiros ungidos. Então os traidores acusados ficaram na masmorra aguardando uma nova mão. À medida que o ano foi acabando e abrindo caminho para o novo, senhores após senhores foram chegando a Porto Real atendendo a chamada do rei. Os corvos haviam feito seu trabalho. Embora nunca tenha sido constituída formalmente como um grande conselho, a reunião dos senhores de 136 depois da conquista foi a maior concentração de nobres dos Sete Reinos desde que o velho rei convocou os senhores do reino para comparecerem a Harrenhal em 101 depois da conquista. Porto Real logo ficou a ponto de explodir para a alegria dos estalajadeiros, das prostitutas e dos mercadores da cidade. A maioria dos presentes veio das terras da coroa, das terras fluviais, das terras da tempestade e do vale, onde Lord Punho de Carvalho e bem sangrento Blackwood tinham finalmente forçado o Falcão Dourado, o Herdeiro Louco, o Gigante de Bronze e todos os apoiadores dele a se curvarem e a submeterem a Joffrey Arryn como seu sucerano. Gunthor Royce, Kenton Corbin e Isengard Arryn estavam entre os que acompanharam Lord Arryn para a reunião, junto com o próprio Lord Arryn. Johanna Lannister enviou um primo e 3 vassalos para falarem pelo oeste. Torren Manderly foi de navio de Porto Branco com 2 vintenas de cavaleiros e primos, e Lionel Hightower e a Senhora Sam foram de Vila Velha com um acompanhamento de 600 homens. Mas o maior grupo foi o que acompanhou o Lord Owen Peake, que levou 1000 de seus homens e 500 mercenários. De que ele poderia estar com medo? Debochou o cogumelo. Sobre a sombra do trono de ferro vazio, pois o rei Aegon preferiu não ir à corte, os senhores tentaram escolher novos regentes para governar, até sua graça chegar à maioridade. Depois de mais de 15 dias de reunião, eles não haviam chegado mais perto de uma conclusão do que no começo. Sem a mão forte de um rei para guiá-los, alguns senhores manifestaram queixas antigas e as feridas parcialmente cicatrizadas da dança começaram a sangrar outra vez. Os homens fortes tinham inimigos demais, os senhores menores eram desprezados por serem pobres ou fracos. Até que, em desespero para chegar a um acordo, o grande mestre Mungon sugeriu que 3 regentes fossem escolhidos por sorteio. Quando o príncipe Viserys acrescentou sua voz à de Mungon, a proposta foi adotada. No sorteio saíram William Stackspear, Mark Merrywater e Laurent Grandson, e se podia dizer verdadeiramente deles que não eram tão inofensivos quanto insignificantes. A seleção da mão do rei era uma questão mais importante que os senhores reunidos não estavam dispostos a deixar para os novos regentes. Havia alguns, sobretudo da Campina, que pediam que Owen Peake fosse chamado para servir como mão novamente, mas foram logo calados quando o príncipe Viserys declarou que seu irmão preferia um homem mais jovem e com menos chance de encher sua corte de traidores. O nome de Alyn Velaryon também foi citado, mas ele foi considerado jovem demais. Clement Tully e Pentecote Blackwood foram recusados pelo mesmo motivo. Os senhores então se voltaram para o nortenho, Torren Manderly, senhor de Porto Branco, o homem desconhecido para a maioria, mas por esse mesmo motivo sem inimigos ao sul do Gargalo, exceto talvez por Owen Peake, que tinha boa memória. Sim, eu aceito, disse Lord Torren, mas vou precisar de um homem que seja bom com o dinheiro, se vou ter que lidar com aqueles ladrões lisenos e o banco maldito deles. Quem se manifestou foi Punho de Carvalho para oferecer o nome de Isengard Arryn, o Falcão Dourado do Vale. Para agradar Lord Peake e seus apoiadores, Gedmund Peake, o Grande Machado, foi indicado senhor almirante e mestre dos navios. Disseram que Punho de Carvalho ficou mais intrigado do que com raiva, e que declarou que a escolha era boa, pois Sir Gedmund adora pagar por navios e eu adoro navegá-los. Sir Reinhard Huskin se tornou o senhor comandante da Guarda Real, enquanto Sir Adrian Thorne foi escolhido para comandar os Mantos Dourados. Anteriormente, o capitão do Porto do Leão, Thorne, foi o único dos 7 capitães de Lucas Leygood a não ser acusado de envolvimento na conspiração. E assim foi feito. Só faltava Aegon III botar o selo dele, o que ele fez sem objeção na manhã seguinte, antes de se recolher outra vez ao esplendor solitário de seus aposentos. Sua nova mão começou imediatamente a cuidar das questões do reino. Sua primeira tarefa era desafiadora: fazer o julgamento dos acusados de envenenamento de Gaemon Cabelo Claro e de planejar traição contra o rei. 42 pessoas foram acusadas, pois os citados por Lord Graceford, por sua vez, citaram outros nomes quando interrogados com severidade. 16 tinham fugido e 8 haviam morrido, restando 18 para serem julgados. 13 deles já haviam confessado algum grau de envolvimento nos crimes, pois os inquisidores do rei eram muito persuasivos.
5 continuavam a insistir em sua inocência e declaravam que de fato acreditaram que a traição tinha sido de Lord Rohan, e assim se juntaram à conspiração para salvar sua graça dos vizinhos que pretendiam matá-lo. Os julgamentos duraram 33 dias. O príncipe Viserys esteve presente o tempo todo, muitas vezes acompanhado da esposa, a senhora Larra, com a barriga inchada como segundo filho, e de seu filho Aegon com a ama de leite. O rei Aegon só foi três vezes nos dias em que o julgamento o tratou de Gerrit Long, George Graceford e do Septão Bernard. Ele não demonstrou interesse no resto e nunca perguntou sobre o destino deles. A rainha Daenerys não compareceu nenhuma vez. Sir Gerrit e Lord Graceford foram condenados a morrer, mas os dois preferiram tomar o negro. Lord Manderly decretou que eles deviam ser colocados a bordo do próximo navio que seguisse para Porto Branco, de onde poderiam ser levados para a muralha. O Alto Septão tinha escrito para pedir clemência para o Septão Bernard, para que ele pudesse expiar seus pecados por oração, contemplação e bons trabalhos. Então Manderly o poupou do machado do carrasco. Bernard foi capado e condenado a andar descalço de Porto Real até Vila Velha com a masculinidade pendurada no pescoço. Se ele sobreviver, sua alta santidade pode fazer o uso que quiser dele, decretou a mão. Bernard sobreviveu e passou o resto da vida como escriba, copiando livros sagrados no septo estrelado sob voto de silêncio. Os mantos dourados, que tinham sido acusados e capturados, vários haviam fugido, preferiram imitar Sir Gerrit e Lord Graceford e tomaram um negro em vez de perderem a cabeça. A mesma escolha foi feita pelos dedos sobreviventes, menos Sir Victor Risley, que já tinha sido magistrado do rei e fez o uso do seu direito como cavaleiro ungido de pedir um julgamento por batalha, para que eu possa provar minha inocência pelo uso do meu corpo aos olhos dos deuses e dos homens. Sir Gerrit Long, o primeiro e mais importante a citar Risley como parte da conspiração, foi levado de volta ao tribunal para confrontá-lo. Você sempre foi um tolo, Victor, disse Sir Gerrit quando sua espada longa foi colocada na mão. O antigo mestre de armas acabou com o antigo carrasco rapidamente e se voltou com um sorriso para os condenados dos fundos da sala do trono e perguntou: Mais alguém? Os casos mais perturbadores foram das 3 mulheres acusadas, todas senhoras bem-nascidas e damas da rainha. Lucinda Penrose, a que foi atacada enquanto falcoava antes do baile do dia da donzela, admitiu que quis Daenerys morta, dizendo: Se meu nariz não tivesse sido aberto, seria ela me servindo, e não eu servindo a ela. Nenhum homem me quer agora por causa dela. Cassandra Baratheon confessou que compartilhou a cama muitas vezes com Sir Meryn Flowers, e às vezes por ordem de Sir Meryn com Tessarion o Tigre, mas só quando ele pedia. Quando William Stackspear sugeriu que talvez ela fosse parte da recompensa que haviam prometido ao Volantino, a senhorita Cassandra caiu no choro. Mas até a confissão dela pareceu pequena perto da confissão da senhorita Priscilla Rogue, uma garota triste e um tanto simples de 14 anos, robusta e baixa de rosto comum, que de alguma forma tinha metido na cabeça que o príncipe Viserys se casaria com ela se Larra de Lis estivesse morta. Ele sorri sempre que me vê, ela disse para o tribunal. E uma vez, quando passou por mim na escada, o ombro dele roçou no meu seios. Lord Manderly, o grande Mace Munco, e os regentes questionaram as 3 mulheres detalhadamente, talvez, como o cogumelo especula, para tentar chegar ao nome de uma quarta mulher, até então não citada, a senhora Clarice Osgrey, tia viúva de Lord Owen Peake. A senhora Clarice supervisionava todas as damas acompanhantes e criadas da rainha Daenerys, como tinha feito com as damas da rainha Jaehaira, e conhecia bem muitos dos conspiradores confessos. Cogumelo diz que ela e George Graceford eram amantes e sugere que sua senhoria ficava tão excitada com a tortura que às vezes se juntava ao senhor confessor na masmorra para ajudar no trabalho dele. Se ela estivesse envolvida, era provável que o homem Peake também estivesse. Mas toda a sondagem deles não deu em nada, e quando Lord Thorhen perguntou diretamente se a senhora Clarice tinha sido cúmplice, as 3 mulheres condenadas só balançaram a cabeça que não. Apesar de serem parte inquestionável da conspiração, os papéis desempenhados pelas 3 mulheres foram comparativamente menores. Por esse motivo e por causa do sexo, Lord Manderly e os regentes decidiram lhes oferecer misericórdia. Lucinda Penrose e Priscilla Rogue foram condenadas a terem os narizes cortados, com o acordo de que a punição seria cancelada caso elas passassem a se dedicar à fé desde que permanecessem fiéis aos votos. O nascimento nobre de Cassandra Baratheon a poupou da mesma punição. Afinal,
Ela era a filha mais velha do falecido Lord Burros, a irmã do atual Senhor de Ponta Tempestade, e já tinha sido noiva do rei Aegon II. Apesar de a mãe dela, a senhora Helena, não estar bem o suficiente para comparecer ao julgamento, ela tinha enviado 3 dos vassalos de seu filho para falar por Ponta Tempestade. Através deles e de Lord Grandison, cujas terras e fortalezas também eram das Terras da Tempestade, ficou combinado que a senhorita Cassandra se casaria com um cavaleiro menor chamado Sir Walter Brownhill, que comandava alguns pedaços de terra em Cabo da Fúria de um castelo muitas vezes descrito como feito de lama e raízes de árvore. 3 vezes viúvo, Sir Walter tinha 16 filhos como as esposas anteriores. Cacete! 13 ainda vivos. A senhora Helena achava que cuidar dessas crianças e de quaisquer outros filhos e filhas pudesse dar a Sir Walter impediria Cassandra de elaborar qualquer outra traição. E impediu mesmo. Isso concluiu o último dos julgamentos de traição, mas a masmorra debaixo da Fortaleza Vermelha ainda não tinha sido esvaziada. O destino dos irmãos da senhora Larra, Loto e Rogério, permanecia sem decisão. Embora inocentes de alta traição, assassinato e conspiração, eles ainda eram acusados de fraude e roubo. O colapso do Banco Rogari levou à ruína de milhares em Westeros e também em Lys. Embora ligados à casa Targaryen por casamento, os irmãos não eram reis nem príncipes, e a senhoria deles era composta de cortesias vazias. Lord Manderly e o grande Mace Munco concordaram. Eles seriam julgados e punidos. Nisso, os 7 reinos estavam bem atrás da cidade livre de Lys, onde o colapso do Banco Rogari levou inexoravelmente à ruína da casa que Lisandro o Magnífico tinha construído. O palácio que ele havia deixado para a filha Lysara foi confiscado junto com as mansões dos outros filhos e toda a mobília dentro. Algumas das galeras comerciais de Draco Rogari souberam da queda da casa a tempo de desviar o rumo para Volantes, mas para cada navio salvo, 9 se perderam junto com sua carga e os cais e armazéns dos Rogari. A senhora Lysara foi privada de seu ouro, pedras preciosas e vestidos. A senhora Marra de seus livros. Fredo Rogari viu os magísteres tomarem o jardim perfumado enquanto tentava vendê-lo. Seus escravos foram vendidos junto com os dos irmãos, legítimos e bastardos. Quando isso se mostrou insuficiente para pagar mais do que 1/10 das dívidas deixadas pelo colapso do banco, os Rogares foram vendidos como escravos com seus filhos. As filhas de Fredo e Lysaro logo iriam parar no jardim perfumado, onde tinham brincado quando crianças, mas como escravas de cama, não proprietárias. Nem Lysaro Rogari, arquiteto da desgraça da família, escapou ileso. Ele e seus guardas eunucos foram capturados na cidade de Volonteres, em Rhône, enquanto esperavam um barco que os levaria para o outro lado do rio. Leais até o fim, os Imaculados morreram todos lutando para protegê-lo, mas só 20 haviam ficado com ele. Lysaro tinha levado a 100 quando fugiu de Lys, mas foi obrigado a vender a maioria no caminho. E eles logo se viram cercados na luta confusa e sangrenta no porto. Depois de capturado, Lysaro foi enviado rio abaixo para Volantes, onde os triarcas o ofereceram para seu irmão Draco por um certo preço. Draco recusou e sugeriu que os volantinos o vendessem de volta para Lys. E assim Lysaro Rogari voltou a Lys acorrentado a um remo na barriga de um navio escravagista volantino. Durante seu julgamento, quando perguntaram o que ele tinha feito com todo o ouro que havia roubado, Lysaro riu e começou a apontar para certo magísteres na assembleia e a dizer: "Usei para subornar aquele e aquele." Ele chegou a indicar 12 homens antes de ser silenciado. Isso não o salvou. Os homens que ele tinha comprado votaram junto com o restante para condená-lo, e eles ficaram com os subornos, pois os magísteres de Lys colocavam a avareza na frente da honra, como se bem sabe. Lysaro foi sentenciado a ser acorrentado nu a um pilar na frente do Templo do Comércio, onde todos os prejudicados por ele teriam permissão de açoitá-lo. O número de chibatadas atribuído a cada pessoa a ser determinado pela extensão de suas perdas. E assim foi. Está registrado que sua irmã Lysara e seu irmão Fredo estavam entre os que fizeram uso da chibata, enquanto outros lisenos fizeram apostas sobre o horário da morte dele. Lysaro faleceu na 7ª hora do primeiro dia de açoites. Seus ossos ficariam acorrentados ao pilar por 3 anos, até seu irmão Moredo retirá-los e enterrá-lo na cripta da família. Nesse sentido, pelo menos, a justiça lisena se mostrou consideravelmente mais severa do que a dos 7 reinos. Muitos em Westeros gostariam de ver Loto e Rogério Rogari
sofrerem o mesmo destino horrível de Lizaro, pois o colapso do Banco Rogari empobreceu grandes senhores e também humildes comerciantes. Mas mesmo os que mais o desprezavam não tinham como oferecer provas de que algum dos dois sabia dos atos do irmão em Lis, nem que se beneficiariam dos roubos dele. No fim, o banqueiro Lotto foi julgado como culpado de roubo, por pegar ouro e pedras preciosas e prata que não eram dele, e não conseguir devolver tudo quando requerido. Lord Manderly deu-lhe a escolha de tomar o negro ou perder a mão direita, como se fosse um ladrão comum. Bendito seja Indros por eu ser canhoto, disse Lotto, preferindo a mutilação. Nada pôde ser provado contra seu irmão Rogério, mas Lord Manderly o sentenciou a 7 chibatadas mesmo assim. Por que motivo? Perguntou Rogério perplexo. Por ser lisiano 3 vezes maldito, respondeu Thornton Manderly. Depois que as sentenças foram executadas, os 2 irmãos foram embora de Porto Real. Rogério fechou o bordel e vendeu o prédio, e os tapetes, as cortinas, as camas e outros móveis, até os papagaios e macacos, e usou o dinheiro para comprar um navio, um dracar de pesca grande chamado Filha da Sereia. Assim sua casa de travesseiros renasceu, desta vez com velas. Durante anos, Rogério navegou pelo mar estreito vendendo vinho com especiaria, alimentos exóticos e prazer carnal aos habitantes dos grandes portos e das aldeias pesqueiras. Seu irmão Lotto, sem uma das mãos, foi acolhido pela senhora Samantha, amante de Lord Lionel Hightower, e voltou com ela para a Vila Velha. Os Hightower não tinham confiado uma grama de ouro ao que fossem os lisianos, e assim continuaram sendo uma das casas mais ricas de Westeros inteira. Atrás talvez só dos Lannister de Rochedo Casterly, e a senhora Sam queria saber como fazer melhor uso do ouro que possuía. Assim nasceu o Banco de Vila Velha, que deixou a casa Hightower ainda mais rica. Morrendo Rogari, o mais velho dos 3 irmãos que tinham ido com a senhora Larra para Porto Real, estavam bravos durante os julgamentos, negociando com os guardiões das chaves do Banco de Ferro. Antes de o ano acabar, ele viajaria de navio para Tirosh, cheio de ouro Bravosi, e contrataria navios de espadas para outro ataque a Lys. Mas essa história fica para outra ocasião, pois passa longe do nosso alcance. O rei Aegon III não apareceu nenhuma vez para se sentar no trono de ferro durante o julgamento dos irmãos, mas o príncipe Viserys foi todos os dias e se sentar ao lado da esposa. O que Larra de Lys achava da justiça da mão, nem Cogumelo nem as crônicas da corte podem nos contar, exceto que ela chorou quando Lord Torrhen deu seu veredito, a única vez que ela foi vista derramando uma lágrima. Pouco tempo depois, os senhores começaram a partir, cada um de volta à sua sede, e a vida voltou a ser como antes em Porto Real, sob os novos regentes e a nova mão do rei. Embora mais os segundos do que os primeiros. Os deuses escolheram nossos novos regentes, observou Cogumelo, e parece que esses deuses são tão burros quanto os senhores. Ele não estava errado. Lord Taxpear adorava Falcoar, Lord Barywater amava festas, e Lord Grandison amava dormir, e cada homem achava que os outros 2 eram idiotas. Mas no final não fez diferença, pois Torrhen Manderly se mostrou uma mão honesta e capaz, de que era correto dizer que era brusco e glutão, mas justo. O rei Aegon nunca gostou dele, é verdade, mas sua graça não era confiante por natureza, e os eventos dos anos anteriores só serviram para aumentar suas desconfianças. Também não se pode dizer que Lord Torrhen tinha muito apreço pelo rei, a quem se referia como aquele garoto emburrado quando escrevia para a filha em Porto Branco. Mas Manderly passou a gostar do príncipe e era louco pela rainha da Enaera. Embora a regência do Norteio tenha sido comparativamente curta, ficou longe de ser tediosa. Com a ajuda considerável do Falcão Dourado, Eisenbard e Arryn, Manderly executou uma grande reforma nos impostos, obtendo mais renda para a coroa e algum alívio para os que pudessem provar que tinham sofrido perdas pela queda do Banco Rogari. Com o senhor comandante, ele restaurou a Guarda Real de 7 homens e concedeu mantos brancos a Sir Edmund Warwick, Sir Dennis Whitfield e Sir Agramor Cobb para ocupar os lugares de Marston Waters, Mary Flowers e Abauri Peake. Ele repudiou formalmente o pacto que Alyn Punho de Carvalho tinha assinado para garantir a libertação do príncipe Viserys, alegando que o acordo fora feito não com a cidade livre de Lys, mas com a casa Rogari, que não se podia dizer mais que existia. Com Sir Garrett Long na muralha, a Fortaleza Vermelha precisava de um novo mestre de armas.
Lord Manderley indicou um jovem espadachim chamado Lucas Lothston. Neto de um cavaleiro andante, Sr. Lucas era um professor paciente que logo se tornou favorito do príncipe Viserys e até conquistou certo respeito contrariado do rei Aegon. Para o Sr. Confessor, Manderley indicou o mestre Hawley, um jovem com o rosto de menino recém-chegado de Vila Velha, onde havia estudado com o arquimestre Sandman, famoso por ser o curandeiro mais sábio da história de Westeros. Foi o grande Mace Mungo que pediu que Hawley fosse indicado. Um homem que sabe aliviar a dor também vai saber infligi-la, disse ele para a mão. Mas também é importante que tenhamos um senhor confessor que veja o trabalho como um dever, não como um prazer. Na véspera do dia do ferreiro, Larrad lhes deu ao príncipe Viserys um segundo filho, um menino grande e cheio de energia que o príncipe chamou de Aemon. Uma festa foi dada em comemoração ao nascimento, e todos se alegraram com o nascimento desse novo príncipe, exceto talvez por seu irmão Aegon, de 1 ano e meio, que foi descoberto batendo no bebê com um ovo de dragão que tinha sido colocado no berço. Uma desgraça desde cedo. O bebê não sofreu nenhum mal, pois o choro de Aemon fez a senhora Larra ir correndo e desarmar e brigar com o filho mais velho. Pouco tempo depois, Lord Alyn Punho de Carvalho ficou inquieto e começou a fazer planos para a segunda de suas 6 grandes viagens. Os Velaryon tinham confiado boa parte de seu ouro a Lothar Rogari e perdido mais do que a metade de sua riqueza em consequência. Para restaurar sua fortuna, Lord Alyn reuniu uma grande frota de mercadores com 12 de suas galeras de guerra para protegê-los, com a intenção de navegar até a antiga Volantis, passando por Pentos, Tarosh e Lys, e visitar Dorne na volta para casa. Dizem que ele e a esposa brigaram antes da viagem, pois a senhora Baela tinha sangue de dragão e ficava com raiva rapidamente, e ouvira seu marido falar muito sobre a princesa Liandra de Dorne. Mas no final eles se reconciliaram, como sempre acontecia. A frota zarpou no meio do ano, liderada por Punho de Carvalho e uma galera que ele batizou de Ousada Marilda, em homenagem à sua mãe. A senhora Baela ficou em Derivamarca com o segundo filho de Lord Alyn crescendo na barriga. O 16º dia do nome do rei estava chegando. Com o reino em paz e a primavera florescendo, Lord Thorin Manderley decidiu que o rei Aegon e a rainha Daenerys deviam fazer uma viagem real para marcar a chegada da sua maioridade. Seria bom para o garoto ver as terras que governava, argumentou a mão, se mostrar para seu povo. Aegon era alto e bonito, e a jovem e doce rainha poderia oferecer o charme que pudesse faltar ao rei. O povo a amaria, o que só podia beneficiar o solene jovem rei. Os regentes concordaram. Planos para a grande viagem foram feitos para durar o ano inteiro, e essa viagem levaria a sua graça a partes do reino que nunca tinham visto um rei. De Porto Real, eles seguiram para Valdocaso e Lagoa da Donzela, e de lá pegariam um navio para a Vila Gaivota. Depois de uma visita ao Ninho da Águia, eles voltariam à Vila Gaivota e velejariam para o norte com uma parada nas Três Irmãs. Porto Branco daria ao rei e à rainha boas-vindas de um tipo que eles nunca tinham visto, prometeu Lord Manderley. Então poderiam seguir para o norte, para Winterfell, talvez até visitar a muralha, antes de voltar para o sul pela Estrada do Rei até o Gargalo. Sabitha Frey os receberia nas Gêmeas e eles poderiam visitar Lord Benjicot em Solar de Corvarbor. E claro que, se visitassem os Blackwood, eles teriam que passar a mesma quantidade de tempo com os Bracken. Algumas noites em Corre Rio, e eles atravessariam as colinas para o oeste para visitar a senhora Johanna em Rochedo Casterly. De lá, eles seguiriam pela estrada costeira até a Campina, Jardim de Cima, Bosque Douro, Carvalho Velho. Havia um dragão em Lago Vermelho. Aegon não gostaria disso, mas Lago Vermelho seria facilmente evitável. Uma visita a uma das sedes de Wimpik poderia ajudar a brandar a antiga mão. Em Vila Velha, o alto septão em pessoa sem dúvida poderia ser convencido a dar ao rei e à rainha sua bênção, e o Lord Lionel e a senhora Sam apreciariam a oportunidade de mostrar ao rei que os esplendores da cidade deles brilhavam mais do que os de Porto Real. Vai ser uma viagem como o reino não vê há mais de um século, disse o grande mestre Muncum para sua graça. A primavera é uma época de novos começos, majestade, e isso vai marcar o verdadeiro começo do seu reinado. Das marcas de Dorne até a muralha, todos vão saber que vossa graça é o rei e que Daenerys é a rainha. Thorin Manderley concordou. Vai ser bom para o rapaz sair desse maldito castelo, declarou ele com um cogumelo ouvindo.
Ele vai poder caçar e falcoar, e subir em uma ou duas montanhas, pescar salmões na faca branca, ver a muralha. Festa todas as noites. Não faria mal ao garoto botar um pouco de carne em cima daqueles ossos. Ele que experimente uma boa cerveja do norte, tão densa que dá para cortar com a faca. Os preparativos para as preparações do dia do nome do rei e para a viagem real em seguida consumiram toda a atenção da mão e dos 3 regentes nos dias seguintes. Listas dos senhores e cavaleiros que desejavam acompanhar o rei foram feitas, rasgadas e refeitas. Cavalos receberam ferraduras, armaduras foram polidas, carroças de casas rolantes foram consertadas e repintadas, estandartes foram costurados. Centenas de corvos voavam indo e vindo pelos 7 reinos com todos os senhores e cavaleiros de terra suplicando pela honra de uma visita real. O desejo da senhora Rainha de acompanhar a viagem em seu dragão foi delicadamente recusado, enquanto seu irmão Baela declarou que iria junto quer fosse desejada, quer não. Até as roupas que o rei e a rainha usariam foram cuidadosamente pensadas. Nos dias em que a rainha Daenerys usasse verde, foi decidido que Aegon usaria o preto de sempre. Mas quando a pequena rainha usasse o vermelho e preto da casa Targaryen, o rei colocaria um manto verde, para que ambas as cores pudessem ser vistas onde quer que eles fossem. Algumas questões ainda estavam sendo discutidas quando o dia no nome de Aegon finalmente chegou. Uma grande festa aconteceria naquela noite na Sala do Trono, e a antiga Guilda dos Alquimistas havia prometido exibições de piromancia como o reino jamais tinha visto. Mas ainda era manhã quando o rei Aegon entrou nas câmaras do conselho onde Lord Torrhen e os regentes estavam debatendo se incluíam ou não Tumbleton na viagem. 4 dos cavaleiros da Guarda Real acompanhavam o jovem rei até as câmaras do conselho. Sandok à sombra também, com seu véu e em silêncio, carregando sua grande espada. Sua presença ameaçadora provocou medo no aposento. Por um momento até Torrhen Manderly ficou sem palavras. Lord Manderly, disse o rei Aegon no silêncio repentino, faça a gentileza de me dizer quantos anos eu tenho. Vossa Graça faz 16 anos hoje, respondeu Lord Manderly. Está um homem crescido. É hora de assumir o governo dos 7 reinos com suas próprias mãos. Eu farei isso, disse o rei Aegon. Você está sentado na minha cadeira. A frieza no tom dele surpreendeu todos os presentes. O grande mestre Munco escreveria anos depois. Confuso e abalado, Torrhen Manderly removeu o peso considerável da cadeira da cabeceira da mesa do conselho, com um olhar inquieto para Sandok à sombra. Enquanto segurava a cadeira para o rei, ele disse: Majestade, estavam falando da viagem. Não vai haver viagem, declarou o rei depois que se sentou. Não vou passar um ano sobre um cavalo, dormindo em camas estranhas e trocando cortesias vazias com senhores bêbados, sendo que metade deles ficaria feliz de me ver morto se lhes rendesse algum lucro. Se algum homem pedir para falar comigo, vai me encontrar no trono de ferro. Torrhen Manderly insistiu. Majestade, disse ele, essa viagem faria muito para conquistar o amor da plebe pelo senhor. Eu quero dar à plebe paz, alimentos e justiça. Se isso não for o suficiente para conquistar o amor dela, que Cogumelo faça uma viagem. Ou talvez possamos enviar um urso dançante. Alguém me disse uma vez que os plebeus não amam nada tanto quanto amam um urso dançante. Pode cancelar também essa festa de hoje. Mande os senhores para casa, para suas próprias fortalezas e dê comida aos famintos. Barrigas cheias e ursos dançantes serão minha política. Aegon então se voltou para os 3 regentes. Lord Stakspear, Lord Grandson e Lord Merrywater, agradeço pelo seu serviço. Considerem-se liberados. Não vou precisar mais de regentes. E Vossa Graça vai precisar de uma mão? Perguntou Lord Manderly. Um rei deve ter uma mão de sua própria escolha, disse Aegon III, levantando-se. Você me serviu bem, não há dúvida, assim como serviu minha mãe antes de mim. Mas foram meus senhores que o escolheram. Pode voltar para Porto Branco. Com satisfação, majestade, disse Manderly com uma voz que o grande mestre depois chamarei de rosnado. Não tomo uma cerveja decente desde que cheguei a esse fosso de castelo. Ele tirou a corrente indicativa de sua posição e a pôs na mesa do conselho. Menos de 15 dias depois, Lord Manderly tomou um navio para Porto Branco com um pequeno grupo de espadas juramentadas e servos, entre eles Cogumelo. O bobo tinha passado a gostar do grande nortenho, ao que parecia, e aceitou com alegria a proposta de posição em Porto Branco, em vez de ficar com um rei que raramente sorria e nunca ria. Era bobo, mas nunca tão bobo de ficar com aquele bobo, conta ele. O anão acabaria vivendo mais que o rei que havia abandonado. Os volumes finais de O Testemunho, cheios de relatos detalhados da vida dele em Porto Branco, sua estada na corte do Senhor do Mar de Bravos, sua viagem ao porto de Iben e seus anos em meio aos santibancos do Dama Simbilante,
são valiosos por si sós, embora menos úteis para o nosso objetivo aqui. Então, infelizmente, o homenzinho com sua língua ferina desaparece agora da nossa história. Apesar de nunca ter sido mais confiável dos cronistas, o anão falava verdades que mais ninguém ousava dizer, além de muitas vezes ser engraçado. Cogumelo nos conta que a coca que Lord Manderly e seu grupo usou para viajar se chamava Sal Contente, mas o clima a bordo do navio estava longe de ser contente quando eles chegaram ao norte na direção de Porto Branco. Thornton Manderly nunca tinha gostado daquele garoto emburrado, como as cartas para sua filha deixavam claro, e nem perdoaria o rei pela maneira brusca como foi dispensado, nem pela forma como sua graça assassinou a viagem real, cujo fim abrupto sua senhoria viu como uma afronta pessoal muito humilhante. Momentos depois de tomar o governo de Sete Reinos nas próprias mãos, o rei Aegon III transformou em inimigo um homem que estava entre seus servos mais leais e dedicados. E foi assim que o governo dos regentes chegou ao final lamurioso, quando o reinado arrasado do rei arrasado começou.